Bom dia. Quero saudar todos aqueles que nos ouvem, os lourenços em particular. E o CDS aceitou hoje, e agradeço desde já em primeira mão ao António pela amabilidade, de estar aqui para falar sobre, especialmente, dois temas importantes para o Conselho, que têm a ver com a saúde, primeiramente com a questão das PPP e o Hospital Beatriz Ângelo, e também sobre a segurança e alguns casos que vêm a ser noticiados pelos órgãos de comunicação social e que põem em causa, de certa forma, as palavras do Sr. Presidente da Câmara, Dr. Bernardino Soares, que repetidamente diz que a segurança não é um caso a levar a sério em Loures e que se trata até mesmo de populismo quando é confrontado nessa situação. Mas começando pelo caso da saúde, tenho que fazer alguma introdução para que as pessoas se enquadrem dentro do assunto. O caso das PPP e o Beatriz Ângelo, portanto, tem a ver com, é objeto de parceria de um contrato em que existe sobre o Hospital Beatriz Ângelo. E agora fomos confrontados, e aqui é que está o cerne da questão, da não renovação das PPP em relação ao Hospital de Loures. E logo desde aqui é pertinente fazer algumas perguntas. Em que avaliação é que foi assente essa decisão? Obviamente que estamos aqui a falar do poder, não da Câmara Municipal de Loures, mas do poder central, porque é um assunto do poder central, portanto o Executivo, neste caso do PS, e saber, é muito importante saber em que padrões, em que situação ou que avaliação é que foi feita para se chegar a esta conclusão da não renovação. Isto porque, às primeiras instâncias, o Hospital de Loures, e são os próprios lourenços que o dizem, está a ser bem gerido e tem benefícios, quer financeiros e até mesmo na utilidade que o hospital tem e no grau de satisfação que tem para os lourenços. E por isso é estranho que esta decisão esteja prestes a ser tomada ou tenha sido tomada pelo Governo Central. O próprio Presidente da Câmara já pediu, ou disse que ia pedir, explicações sobre esta tomada de posição. Também é estranho que o faça, porque toda a gente sabe que o Dr. Bernardino é contra a manutenção desta situação. E o pedido de esclarecimento do Sr. Presidente da Câmara não tem a ver, penso eu, com o método que se chegou para a não renovação, mas quer só clarificação se realmente não vai haver ou se vai haver. O importante aqui, na perspectiva do CDS de Loures, é porque é que não vai haver essa renovação. E esses métodos, ou clarificar porque é que se chegou a essa conclusão. Porque se tem sido um projeto de sucesso, nomeadamente em Loures, a gestão do hospital, porque é que se vai tirar ou se não vai renovar esse contrato das PPP com o Hospital Beatriz Ângelo. E isso parece-me que a única situação que chega aqui para debate é que é por uma questão ideológica. Não tem a ver com o bem da população, não tem a ver com os interesses da população, porque a população está contente com a gestão do hospital e com os benefícios que tem tido por essa gestão ser bem feita, e é o que se deve sempre exigir em qualquer gestão, mas tem a ver por uma questão ideológica. E isso não é admissível, é até mesmo censurável. Porque a questão ideológica deve ficar, aqui sim, deve ficar na gaveta. Não deve ser posta em causa, contrapondo com os efeitos positivos que tem tido a gestão do hospital. Entendemos também que, sobre este pedido de esclarecimento da Câmara, sobre o SPP do Beatriz Ângelo, é interessante dizer, por exemplo, que, e vou parafrasear, a evolução do setor de saúde faz considerar a necessidade de introduzir alterações nas prestações de saúde e que a decisão subsequente sobre o futuro do Hospital de Loures, após 18 de janeiro de 2022, encontra-se em avaliação pelo Governo. Mais uma vez, tem que se perguntar aqui quais são os critérios, porque do aspecto técnico esta gestão é positiva, é correta a nosso ver, e o CDS de Loures é totalmente a favor da continuidade da PPP com
com o Hospital Beatriz Ângelo e, por isso, há que ter realmente, vou mais além do que diz o Presidente da Câmara, há que haver, da parte do Governo, uma explicação ao povo, às pessoas do Concelho de Loures, porque é que não vai haver esta renovação, quais são os critérios, quais são os estudos que foram feitos que o fizeram chegar a esta situação e a esta decisão. E vai ser muito difícil, e também era importante, já agora, saber qual é a posição do Partido Socialista de Loures sobre esta questão. O Governo já sabemos que está contra. Qual é a posição do Partido Socialista? Se vai também, e enfrentando olhos nos olhos a população de Loures, se vai também dizer à população que é contra esta gestão, ou se não o é, explique porque é que o é ou porque é que o não é. Era importante que o PS, e daqui deixo um repto ao Partido Socialista de Loures, que o PS de Loures esclarecesse quais são as suas posições sobre esta matéria que é muito importante. Porque, da parte do Sr. Presidente da Câmara de Loures, sobre as PPP do Hospital Beatriz Ângelo, é só esclarecimento sobre se vai ou não vai. Há aqui uma questão, é que com a mudança das capacidades ou a transferência dessa mudança futuramente para as autarquias, resta saber qual é a posição também da Câmara Municipal de Loures, do seu Presidente, para que quando essas transferências se verificarem, qual é a posição que podemos esperar do Presidente da Câmara de Loures. Também essas transferências terão que ser, obviamente, acompanhadas, os poderes terão que ser acompanhados da respectiva composição financeira, não é? Tem que ter maneiras para executar essas transferências de poder e, portanto, é importante que também o Dr. Bernardino venha dizer que, para além dos esclarecimentos que quer do Governo sobre a manutenção ou não desta PPP, também qual é a posição e qual é os critérios dessa posição do próprio PCP e do próprio Dr. Bernardino Soares sobre o corte ou a não renovação desta PPP. E porquê? E porquê é que chega a essa conclusão? Obviamente, e o CDS vai também já aqui adiantar-se, só pode ser por questões ideológicas. E é muito mal, volto a dizer, sempre querer repetir, e é muito mal que se esteja a sujeitar uma população inteira que está contente com o seu hospital, está contente com o funcionamento do hospital, que traz benefícios para a população, que se esteja a sujeitar essa situação e esse contentamento a uma posição completamente ideológica. Porque, e vou explicar porquê, porque se a gestão do hospital não fosse positiva, sendo ainda ao abrigo das PPP, que o CDS apoia, mas se não fosse positiva, o CDS Loures era o primeiro a dizer que se devia cortar imediatamente o contrato das PPP com o Hospital Beatriz Ângelo. Mas não é isso que se verifica. O que se verifica é um aspecto amplamente positivo. Portanto, o aspecto ideológico deve ser posto em segundo plano e não deve ser o principal veículo ou a principal construção para se chegar a esta resolução. E isso mostra, pôr a ideologia à frente do interesse das populações é censurável e o CDS de Loures está aqui a trazer esse assunto à atenção e prova e mostra que seria o primeiro, se não fosse positivo, seria o primeiro a dizer que devia-se cortar essa PPP. Mas não, deve continuar porque é positivo para as populações. E o que interessa para nós, CDS de Loures, é o interesse das populações. O que interessa para nós são as pessoas. Nós estamos num projeto de ouvir Loures já há algum tempo e temos dito, mais ultimamente, que queremos responder a essas vicissitudes e o que nós ouvimos na rua, quando falamos com as pessoas, é de que estão contentes com a gestão do hospital, que estão contentes da maneira como o hospital funciona e os resultados dessa matéria. Por isso, não compreendemos esta posição que o Governo tem que, como já disse, tem que esclarecer e também, quer do Partido Socialista de Loures, quer do PCP de Loures, especialmente o Sr. Presidente da Câmara. E isso, para mim, é importantíssimo que seja o mais depressa possível resolvido e seja esclarecido, para o bem de todos os lourenses. Muito obrigado. Outra matéria importante e que o CDS tem uma posição
fez recentemente, a nova Comissão Política do CDS Loures, fez um comunicado que tornou público na sua página, sobre a questão da insegurança que se vive no Concelho de Loures. E tenho que, mais uma vez, referenciar que, ao contrário do que o Sr. Presidente da Câmara diz, há um clima de insegurança, até grave, no Concelho de Loures. E isto não só porque hoje vem uma notícia, amanhã vem outra, ou têm vindo muitas, mas é uma questão de ambiente de insegurança. E o Sr. Presidente da Câmara de Loures, aliás, isso é objeto do comunicado que faço como Presidente da Comissão Política, tem apelidado de populismo ou demagogia quando se traz à atenção as crescentes ondas ou de violência, de assaltos, até mesmo problemas nas escolas, entre os alunos, alguns até armados. O Sr. Presidente da Câmara olha para o lado, assobia e acusa aquelas pessoas que trazem isso e todos os partidos que têm trazido isso à coação. O Sr. Presidente da Câmara tem dito simplesmente que fazer disso um caso geral no Concelho de Loures é pura demagogia, são palavras dele, e que o CDS Loures não aceita, e os factos, infelizmente, gostaria de estar enganado, os factos têm desmentido que não é demagogia de ninguém, mas começa a ser inércia do Sr. Presidente da Câmara e também da CDU aqui em Loures. Porque os constantes casos em que, por exemplo, não há uma política de proximidade na questão de segurança entre as forças da autoridade e as pessoas não se sentem seguras. Por exemplo, o Concelho de Loures tem uma densidade populacional na terceira idade considerável. E o que se nota, e eu estou a falar disto não porque sou o Presidente da Comissão Política do CDS, mas porque vivo no Concelho desde que nasci, e falo com as pessoas. Falo com as pessoas diariamente e ouço as suas queixas, as suas preocupações e, denominadamente, por exemplo, eu moro em São João da Talha, que tem sido um foco de problema nessa área, quer a nível de idosos que têm muito medo, por exemplo, quando vão receber as suas pensões a dia certo e a hora certa, são confrontados com meliantes que lhes levam as suas reformas. As pessoas têm medo. Isto é verdade, não é demagogia, como diz o Sr. Presidente da Câmara. É real que o Sr. Presidente da Câmara deve ouvir as pessoas e deve trabalhar para elas. Não só durante a campanha eleitoral ou nos períodos eleitorais. Mas, quando as pessoas vão, por exemplo, a qualquer posto da ATM, as pessoas têm medo de ir buscar o dinheiro que precisam. Nas escolas, há, hoje em dia, um clima de que não há policiamento. E aí o Sr. Presidente da Câmara podia ter uma atitude de exigir do Poder Central que fosse reforçado. Por exemplo, a Polícia Municipal, fosse reforçado os poderes da Polícia Municipal com mais contingentes. Por exemplo, a própria PSP que existe no Conselho, em que houvesse situações em que as populações sentiam que há esse clima de proximidade entre as forças de segurança e as populações em geral no Concelho de Loures. E isso não existe. Também é verdade, e isto é outra questão, também é verdade que para as forças de segurança poderem ser úteis, porque é esse o objetivo individual e conjuntural das forças de segurança, sentirem a autoridade que muitas das vezes lhe é retirada pelo Estado. E os seguintes desenvolvimentos de alguns assuntos, que não vou aqui abordar agora, mas têm de facto retirado a autoridade necessária às forças de segurança para as fazerem sentir às populações em geral. E isso recebe do CDS de Loures um total repúdio. Um Estado não pode ser um Estado de direito se as pessoas não se sentem seguras, se não há uma autoridade. E para haver essa autoridade, o Estado tem que reconhecer essa autoridade às forças de segurança. E o que temos assistido é que cada vez a autoridade tem menos autoridade. Porque não há um respeito da parte da população e da parte do Estado, porque muitas das vezes as forças da autoridade é que ficam mal vistas e é que são maltratadas pelos meliantes, e isso tem, obviamente,
um impacto negativo nas forças da autoridade e poderá também, em termos de consequência, ter um impacto negativo para as pessoas dos concelhos, e neste caso que estamos a falar do Concelho de Loures. E isso preocupa o CDS, estamos atentos e é a nossa intenção apresentar uma moção na Assembleia Municipal de Loures, muito clara, muito objetiva e muito assertiva sobre o problema grave que se está a viver de insegurança no Concelho de Loures, a par da inércia da Câmara Municipal, que continua a dizer que não existe, que é populismo, e as coisas os problemas vão se aprofundando, e quando podia haver, e devia de haver, uma política de prevenção, até mesmo para minorar e para resolver, com a ajuda do Poder Central, obviamente, o que assistimos é uma constante clima de medo, porque as pessoas sentem-se inseguras e a Câmara Municipal de Loures não está a assumir aquilo que foi sufragado em votos nas últimas eleições. Por isso, apelamos aqui que o Sr. Presidente da Câmara saia do seu gabinete, contacte as populações e não tenha medo de assumir que há um problema de segurança grave em Loures e possa fazer aquilo que lhe compete, que é gerir a Câmara a bem de todos os lourenses. Muito obrigado.